Meus queridos, nós vamos pegar um texto da Bíblia, que é Lucas, né? E a partir desse texto eu quero estar discutindo com vocês alguns pontos a respeito da natureza dos anjos. Então, vocês têm alguma pergunta, dúvida ou até comentário a respeito então da aula que vocês assistiram, a aula passada, que foi a aula introdutória? Aproveitem agora que aí qualquer coisa a gente dá uma sequência, né? E a gente aproveita o gancho aí, se é que vocês lembram, claro. Se vocês lembram o que ficou lá gravado na memória de vocês. Alguém quer perguntar? Lembra do conteúdo? Mas não tem assim nenhuma dúvida, nenhum comentário. A pergunta foi bastante esclarecedora. Os demais irmãos que lembram algum vem ponto? falando sobre isso, né? Que o anjo está passando, o anjo está passando aí, né? A respeito do anjo ser um conservo nosso, né? Isso, O senhor até enfatizou, né? Que às vezes a gente achava que o anjo ele é um servo, né? Anjo faz isso. Isso, a gente dá ordem para os anjos, né? Não é bem assim. Ordena. Tem muitos que ordenam, não é nem para os anjos, ele ordena a Deus, né? Não a Deus. Deus faz isso! É absurdo. Mas isso, a né? respeito dos anjos, isso é impossível de acontecer, né? Os anjos, eles são... Bom, primeiro que são seres, assim, muito superiores a nós, né? Então, jamais... superiores em todos os sentidos que vocês possam imaginar. Não é só de poder, é de inteligência, né? De sabedoria, e tudo isso. Então, não tem como... Daí o fato deles serem obedientes a Deus, eles são muito mais inteligentes do que nós. Também Mas a questão é que não há possibilidade, biblicamente, não há nenhum texto que dê a entender que haja essa possibilidade de nós darmos ordem aos anjos, né? Quando eu disse lá no vídeo que eles são servos de Deus, né? Eles nos servem, mas eles só nos servem a partir da ordem de Deus, nunca da nossa, jamais da nossa. Então eu não tenho possibilidade nenhuma, nenhum ser humano, né? Tem possibilidade nenhuma de dar ordem para anjos, para fazer isso e aquilo. Nós não temos essa condição jamais. E o anjo só obedece de fato a Deus. E o anjo só faz aquilo, ou os anjos, né? Só fazem aquilo que Deus ordena. Ou seja, eles não é que eles estão lá no céu e falam, deixa eu ir lá para a terra, vou fazer tal coisa. Dá uma espiadinha. Né? Vou realizar isso, fazer aquilo. Não, eles estão em prontidão, aguardando as ordens de Deus para que eles possam então executar. São seres executores. Embora sejam racionais, sejam inteligentes, que é o que nós vamos falar aqui também, mas eles são seres executores, eles vão lá e executam a ordem. É o que eles fazem. Né? Eles não decidem o que eles fazem, porque geralmente o que eles fazem é em prol da humanidade ou é um serviço a Deus. No serviço a Deus, na adoração, dos louvores, aqui tudo bem. Há uma decisão dos anjos, né, de adorar a Deus. Em relação à adoração a Deus, louvores ou qualquer outra coisa que eles possam fazer no céu e na eternidade que nós não sabemos, mas isso é em relação a Deus, na devoção, na adoração. Agora, em relação à criação de Deus, aí eles só fazem aquilo que é a ordem de Deus expressa, direta, objetiva. Né? E eles executam exatamente. A gente pegar o texto de Daniel, por exemplo, quando o Gabriel ele vem trazer uma resposta da oração de Daniel, a gente percebe que alguns demônios lutam ali, travam uma batalha para que ele não possa trazer essa mensagem. E ele fica ali, naquele impasse. Quer dizer, ele não lutou, ele não fez outra coisa, ele ficou ali de alguma maneira. Deus teve que enviar outro anjo que tinha um perfil diferente, que tinha um ofício diferente, que é o Miguel, né, que é chamado de arcanjo, ou seja, um anjo guerreiro, um anjo que tem essa finalidade. Porque quando a gente fala de reino de Deus, principalmente dessa população angelical, é tudo muito ordenado, irmãos. Tudo muito perfeito, harmônico. É um anjo para cada coisa mesmo. Né? Então Deus criou um anjo para uma finalidade, outro para outra finalidade. Então a gente vai ver que existem anjos, arcanjos, querubins, serafins. Né? Cada um tem uma característica, cada um ele tem uma função específica. Então um não faz a função de outro. Eles não fazem, são perfeitos, harmônicos. Então se Deus criou o querubim para ser um anjo guardador, o que ele vai fazer é isso.
Ele vai ser um anjo guardador. Se Deus criou o anjo, por exemplo, o Gabriel, né, que é um anjo mensageiro, ele vai levar mensagens de Deus à humanidade, ou sei lá, de que humanidade, né? A gente não vê outra possibilidade. Mas assim, ele não vai guerrear, por exemplo. Ele não vai batalhar em favor de Israel. Isso é papel do arcanjo Miguel, inclusive. A gente não vê em toda a escritura o arcanjo Miguel aparecendo para batalhar por outra nação, pela igreja e sempre pela nação de Israel. Então me parece que esse anjo é criado em função de guardar essa nação, porque Deus tem um propósito na história, ainda tem um propósito na história, né? Então nós vemos o arcanjo Miguel em 3 ocasiões: para guardar o corpo de Moisés, para interferir e abrir passagem para o Gabriel ele chegar com a resposta, e lá no capítulo 12 de Apocalipse, quando ele batalha contra o dragão, a antiga serpente, o próprio diabo, né? Também em defesa da nação de Israel. Nas três ocasiões, especificamente, ele está, de alguma maneira, intervindo em favor da nação de Israel. Não pela igreja, não por outra nação, não por outra pessoa que não seja ligada à nação de Israel. Então a gente percebe que é muito harmônico, é tudo perfeito, né? Não tem essa questão, não é como a gente, bagunçado. Deus chama a gente para fazer uma coisa, a gente faz outra, né? Existe na Bíblia vocação específica, e um que tem uma vocação faz outra coisa e deixa de fazer a sua e tal, mas nos anjos não tem esse risco, não. Mais algum ponto que vocês queiram colocar? Algum comentário, alguma dúvida? Lembram da aula? Pô, então deixa eu tentar retomar algumas coisas, né? Mas eu vou retomar a partir do texto, tá bom? De Lucas, capítulo 1. Vamos ler o texto e a gente vai pegando aqui algumas informações do texto, né? E aí a gente vai retomando alguns pontos também para a aula introdutória. Então a gente vai retomar inevitavelmente. Embora seja uma matéria mais curtinha, a gente vai ter poucas aulas, mas eu quero aqui detalhar mesmo a natureza dos anjos, o ofício dos anjos. Então os anjos foram seres criados por Deus a partir de um ponto, então eles não são eternos, né? Foram criados antes da humanidade, antes da criação dos planetas e tudo, tá? Isso está em Jó, capítulo de número 38, né? O verso me parece que é 6 ou é 7. Jó 38, 6 ou 7. Então eles foram criados antes da criação do universo. Achando, pode ler, irmãos. Deve ser 7 ou 8, alguma coisa assim, né? Só que não há o termo anjo lá. E aí também já outro detalhe que a gente observa. Que os anjos... É o 7, né? Quando as estrelas da alva... Isso. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Exato, essa mesmo. Esse é o texto que vai falar, é porque aqui aparece estrelas da alva e filhos de Deus. Então são termos sinônimos para se referir aos anjos, tá? Entre outros mais, eu vou mandar uma lista para vocês de termos relacionados aos anjos, né? Varão, mancebo, estrela da alva, e muitos outros aí. Filhos de Deus, inclusive, é um dos termos. Lembra de Gênesis capítulo 6? Os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então é por isso que alguns têm essa opinião que aqueles filhos de Deus eram anjos. Só que no caso, anjos caídos. E até agora, na verdade, eu estou tratando o anjo num âmbito geral. Não estou tratando nem anjo de Deus e demônios. Porque os demônios, a princípio, foram anjos de Deus. Ou seja, são seres angelicais. Também são anjos, né? Inclusive, eles conseguem se transfigurar em anjo de luz. Olha só, é o que diz Paulo lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o texto? Eles não perderam a sua característica? Não é nem que eles não perderam, Luciano, eles conseguem se disfarçar. São esses seres que conseguem se transfigurar, né? Aparecer, porque eles têm esse poder, que nós vamos ver aqui no texto de Lucas. Eles têm esse poder de aparição aos seres humanos. E como a gente está falando de classe angelical, então nós estamos falando inclusive de anjos de Deus e os demônios. Porque eles continuam sendo seres angelicais, porém corrompidos, porém sem a glória de Deus, sem a santidade, né? Então eles podem utilizar dos seus poderes, e aí a gente tem que ter cuidado para não ter dois extremos. Quais são os dois extremos? A respeito dos demônios, por exemplo.
ou supervalorizar, né? Dar muito poder a eles e achar que toda ação o demônio está envolvido. Vou achar que ele não tem poder O nenhum. outro lado, o extremo seria esse, desprezá-lo totalmente, brincar com os demônios, estar debaixo dos meus pés, aquela coisa toda, menosprezar o poder. Então, de um extremo está supervalorizar o poder e o outro extremo está em desprezar o poder desses seres, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio nisso aqui. E aí, uma das questões que Paulo traz aqui, no capítulo 11 de 2 aos Coríntios, na verdade são duas partezinhas aqui do capítulo que eu quero ler para vocês. Mas eu não estou distinguindo ainda, tá? Estou falando no âmbito geral aqui, os seres angelicais. Depois a gente vai distinguir. Inclusive, quando a gente estuda os anjos no sentido de demônios, a gente nem chama de angelologia, é demonologia, né? Ou seja, estudo dos demônios, mas que também são esses seres angélicos. Capítulo 11, de 2 aos Coríntios, olha que coisa interessante. A partir do verso de número 2, 2 aos Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou que recebeis, outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Paulo está falando da antiga serpente, que é o diabo, né? Um demônio, que é o quê? Um anjo, da classe dos querubins. Então olha só, Satanás a gente aprende que ele é um anjo da ordem dos querubins, da classe dos querubins, né? Da categoria dos querubins. Aqui no verso de número 13 em diante, mesmo capítulo aí, né? 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, há falsos apóstolos, há homens que eles se passam por apóstolos de Cristo, homens de Deus, enviados de Deus, né? Esse é o sentido de apóstolos de Cristo, enviados de Deus. Olha o que ele vai dizer no verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, ou seja, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que Paulo está falando para que as pessoas tenham cuidado, porque Satanás enganou lá o casal no Éden, né? Se transfigurando, inclusive, em um animal, em uma serpente. E ele vai dizer, olha, tem ainda obreiros enviados de Satanás que se passam por homens de Deus. Só que ele diz, não é maravilha isso, né? Porque se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, os seus ministros também ministros de justiça. Então ele vai colocando aqui essa possibilidade dos demônios, Satanás e os demônios, se transfigurarem em... Para dar um exemplo, lá em Samuel, livro de Samuel, eu acho que é 1 Samuel mesmo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Não tinha separado especificamente esse texto, mas deixa eu ver se eu acho aqui. É quando o Samuel já morto e o tal do... Ah, tá aqui, ó, capítulo 28, 1 Samuel 28. Eu não vou ler a passagem toda, tá? Só para que vocês possam ter a referência e depois vocês lêem em casa. Mas o capítulo 28 de Samuel vai mostrar que Saul, ele quis uma resposta de Deus, foi buscar uma resposta de Deus. Só que Deus já tinha rejeitado ele, já não falava mais com ele, né? E ele desesperado porque buscou de tudo quanto é jeito. No sacerdote, Deus não falou por sonhos, Deus não falou pelos profetas, Deus não falou de uma maneira que eles usavam lá, que era uma espécie de sorte que eles lançavam, chamada de Urim, Tumim, né? Para ter resposta de Deus. Isso é uma prática do Antigo Testamento. Deus não falou de nenhuma dessas formas. Aí ele foi consultar uma necromante, né? Que é essa que consulta espíritos, né? E aí o que acontece? Aparece lá um suposto espírito que é o espírito de Samuel. Mas nós sabemos, pela doutrina bíblica, que não há possibilidade de Samuel, o próprio Samuel, ter aparecido lá. Então aqui é evidente, amados, que é um espírito enganador que se transfigura em uma pessoa parecida com Samuel. Quando a gente vai lendo o texto, nunca é assim
claro que é Samuel. Deu a entender que é Samuel. A própria mulher se assusta, nem a mulher esperava isso. Né? Ela dá um grito, ela se assusta porque vê aquele espírito subindo assim e diz, não, é um ancião envolto aí, eu acho que é Samuel, dá a entender que é Samuel. Novidade, né, irmão? As cartomantes, as necromantes fazem isso, né? Sempre nessa questão da suposição que é. É lógico, se a pessoa está buscando aquilo, é meio caminho andado para um demônio ir lá e enganar a pessoa, né? Então a gente percebe que aqui, por exemplo, e todos os espíritos, supostos espíritos de pessoas que já faleceram, de fato são demônios. E aparecem na fisionomia da pessoa. Então olha só o poder que tem esses demônios ou esses espíritos para que possa estar enganando, né? Mas voltando aqui, então eles foram criados antes de todos os seres humanos, é o que está escrito lá em Jó 38:7, né? As estrelas da alva, os filhos de Deus, eles foram, quando Deus estava criando todas as coisas, eles estavam então vendo isso. Então nós aprendemos que eles foram criados, são anteriores à criação de Deus aqui, os homens e os planetas e tal. Só que são seres eternos a partir de um ponto criado. Então eles são criaturas de Deus, tá certo? São criaturas de Deus. E Deus deu a imortalidade a eles, e a gente vai ver isso aqui um pouquinho também para frente. Mas só para retomar então essa aula passada, para não dar esse salto, né? Então eu disse mais o quê? Que esses anjos, então eles não fazem o que querem, eles são servos de Deus, executam cabalmente aquilo que Deus ordena. Eu acho que é isso aí, né? Vamos partir aqui do Lucas capítulo 1 então, verso 5? Bora lá? Tem um negócio interessante aqui, para a gente extrair cada versículo aqui, né? Alguns pontos. Então, Lucas capítulo 1, verso 5, até o verso 20, diz assim, ó: existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Imagina só, amados. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Eu quero deixar uma observação. Hoje eu vejo algumas pessoas relatando que vê anjo e tal, de uma forma tão assim banal, tão trivial, tão corriqueira. Quando a gente vê as aparições do anjo, em toda a história da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, mas nunca foi... Porque os irmãos contam assim como se o anjo é um parceiro meu, sentou aqui do meu lado e batemos um papo, o anjo veio e ficou normal. Irmão, gente desmaiava, né? Gente tinha muito medo, tremia as pernas. O Daniel chegou a ficar enfermo alguns dias pelo contato que teve com o anjo. Olha só, de tanta glória e santidade de Deus que esse anjo carregou com ele e teve esse contato com o Daniel, ele ficou enfermo por muitos dias. Então a gente vê hoje assim uma banalização tão grande, né? A gente fala com o anjo tão fácil, né? Não há temor nenhum, não há tremor nenhum, não há reverência nenhuma. É tão íntimo, é um negócio meio estranho. Eu desconfio, porque em toda a Bíblia não é assim com ninguém. Será que essas pessoas são mais íntimas de Deus do que Daniel, do que Paulo, do que Pedro, do que todos esses homens e mulheres de Deus, se tiver essa experiência? Complicado, não é, irmão? Então eu vejo assim uma super espiritualidade enorme. Eu me desconfio. Então, mas aí o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Geralmente essa é a palavra que o anjo vem trazendo, porque o povo tem medo mesmo. Não é uma coisa assim tão tranquila, não. Porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Olha, tudo isso aqui é conversa do anjo, né? Quer dizer, conversa no sentido, a gente fala conversa, né? Dependendo da região, pensa que é coisa, conversa na minha terra é outra coisa, né, mano? Tá conversando, não é nesse sentido. Diálogo, né? Sentido aí. Diálogo. Isso, porque será grande diante do Senhor,
e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais dos filhos, os rebeldes à prudência, dos justos, o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu, que já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel. Olha, ele começa já a se apresentar aqui. Porque até então ele nem sabia quem era esse anjo, era um anjo. Ele começa agora a trazer aqui a sua característica, né? Sua identidade, se apresentar. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Olha, irmãos, não é um anjo qualquer não, mequetrefe, viu? Não é um anjo assim, não é um terceiro carimbador do assistente do almoxarifado, não. É aquele que assiste diante de Deus. É aquele que está diante da face de Deus. É um assistente direto de Deus. Que nesse mundo de milhares ou milhões de anjos, que é outra questão que a gente não sabe, o número, nós sabemos que é uma quantidade incalculável. É possível que nós tenhamos mais anjos do que talvez toda a história da humanidade junta. Olha só, irmão, não é pouca coisa, né? Porque quando a gente vê as expressões miríades, milhares de milhares, milhões de milhões, é número incontável. Então é possível que nós tenhamos esses seres assim, números inimagináveis, que a população deles de fato é muito maior do que a população da Terra atual, que são aí uns 8 bilhões aproximadamente. Olha só. E vamos lá. Então eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Ou seja, a mensagem era tão importante que Deus escolhe esse anjo específico, né? Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras. Olha, não crestes na palavra do anjo, foi o anjo que fez isso, hein? Que a seu tempo se hão de cumprir. Então, voltando aqui nos textos, amados, eu separei algumas observações. Bom, primeiro, esses seres são seres pessoais. Esses seres são seres que têm personalidade. Não é tudo igualzinho. Sabe aquela... Como não tem nenhum ser humano igual ao outro, ainda que seja gêmeos, mas existe característica, temperamento, personalidade diferente, os anjos também se mostram assim, com características diferentes, com personalidades diferentes. Olha, nenhum anjo é igual ao outro. Então a gente vê apresentando Gabriel, Miguel, né, querubim, serafim, o anjo em si, e a gente entende também que esses nomes eles só designam algumas características, porque os nomes tinham significado que remetia a características da pessoa. Não era questão de identificação, como nós temos, né? Eu me identifico como André, Ricardo, Mônica, Luciano e tal, e tal, e tal. Mas aqui o nome queria dizer muito mais do que uma identificação social. O nome em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, traz características da pessoa. Né? O Gabriel, por exemplo, é o varão de Deus. Olha só, né? É aquele que é o mensageiro de Deus. Miguel, quem é semelhante a Jeová? A palavra, né? Então, quer dizer, esse anjo poderoso que traz a soberania de Deus. Né? Aquele que é forte, um anjo poderoso mesmo. Então, embora sejam nomes masculinos, mas eles não são anjos homens. Não tem anja. Eles são assexuados, nós já aprendemos isso aqui, então, só por essas questões, mas depois eu vou pegar o texto, eu volto aqui e falo sobre essa questão. Mas eles são seres pessoais, têm personalidade, são únicos, tá bom? Então os anjos, a gente chegando na eternidade, a gente vai ter essa certeza aí, que a gente vai ver os anjos e cada um diferente dos outros, como na eternidade nós também salvos seremos diferentes uns dos outros. Nós já falamos sobre isso, não foi? 1 Coríntios 15? Eu nunca falei com vocês. Não? Então a gente vai estudar isso, que na eternidade nós teremos corpos que serão distintos uns dos outros. Olha que coisa interessante. Nós teremos uma fisionomia que seremos conhecidos como nós. Então na eternidade, por exemplo, nós vamos nos lembrar uns dos outros aqui. Ah, a gente teve lá um período que nós convivemos juntos, né? 3 anos e pouco. Tomara que seja mais, né? Acabou o curso, mas a gente continua aí com algum contato. Mas assim,
vocês vão me reconhecer, eu vou reconhecer vocês. Eu vou reconhecer os irmãos que eu tive contato ao longo da minha vida, inclusive meu filho, minha esposa, meus parentes em si. Então a Bíblia deixa claro isso, que nós teremos essa identificação. E os anjos também são assim, da mesma forma. Deus, ele cria, tudo que Deus cria é muito peculiar, irmãos. É muito único. Né? Interessante isso. Deus tem uma criatividade infinita. Ele não repete as coisas. Ele não tem figurinha repetida. Ele, se não acabou aqui a forma de fazer fulano, eu vou fazer o outro. Não, são características únicas, né, que Deus... Tem uma música que diz que Deus nos fez, pegou a forma e jogou fora, né? Um negócio assim. Mas são seres pessoais, tá? Gabriel, Miguel, a gente percebe isso aí. Verso de número 19, olha. Respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel. É interessante que essa afirmação, a gente tira a informação que eles são seres racionais. Eles têm percepção de si, de quem são. Então eles não são seres que não sabem quem são. Como os animais, não têm consciência de si. Eles têm consciência de si. O Gabriel sabe que ele é o Gabriel, que ele não é o Miguel, que ele não é outro e tal. Então ele tem consciência de si. Isso remete a inteligência, raciocínio, né? Consciência, percepção. Então a gente vê aqui que ele tem inteligência, ele dialoga, ele desenvolve a conversa, ele vai dialogando à medida que é necessário lá para transmitir a mensagem para o Zacarias. A gente já percebe isso, são seres racionais, inteligentes. Aliás, a inteligência de um anjo é infinitamente superior a qualquer ser humano, irmãos. Qualquer um. Tem uma passagem lá no Antigo Testamento também, que uma mulher, quando vai falar com Davi, é Davi, acho que é Davi mesmo. E ela vai falar assim, tu és sábio como um anjo de Deus. Então os judeus tinham essa percepção, que os anjos de Deus têm uma sabedoria infinita. Né? Uma sabedoria, eles não são oniscientes, só Deus é. Mas eles têm inclusive acúmulo, como tem Satanás. Um acúmulo de conhecimento de história humana. Quanto tempo faz aí que Satanás está observando o comportamento humano? Né? Vendo as experiências humanas. Então ele não precisa saber do que a gente está pensando. Ele conhece o ser humano como ninguém, pela experiência de observação. É o que faz a psicologia, por exemplo. Estuda, observa comportamentos e daí vai então tirando suas conclusões. Né? Então é a mesma coisa aqui, esse anjo Gabriel e todos os anjos. Eles têm uma inteligência assim infinitamente superior à nossa. Versículo de número 11. A gente volta um pouco, né? Mas eles não conhecem os nossos pensamentos, não, né? Olha, Mara, tem duas opiniões sobre isso. A primeira é o seguinte, que sim, não porque eles tenham onisciência, mas porque o estudo científico, a neurologia, vai ensinar que pensamentos são uma espécie de correntes elétricas, pulsos elétricos, os neurônios, né? Então, aquelas explosões. Já viram algum estudo, algum comentário sobre isso? Mostra os neurônios, as explosões que dão. Né? Então são correntes elétricas. E sendo isso, então, tem como um demônio, de fato, saber o pensamento. Não pela onisciência, não é por isso, mas por identificar essas frequências e essas ondas aí, que são os pensamentos. Os nossos pensamentos são, se você estuda o cérebro humano, os neurônios, eles enviam, né, essas explosões de espécie de correntes, e onde vai ligando os pensamentos e vai mandando as informações. Essa é uma opinião, tá? A outra opinião, que ele não sabe, né, de fato, os nossos pensamentos. Mas por ter essa experiência com a humanidade, que é a mesma, as tentações, os anseios, as fraquezas, pela observação, ele vai entendendo cada um as suas fraquezas, seus desejos e tudo isso aí. Então, tem essas duas opiniões. De uma maneira ou de outra, os demônios, eles de fato sabem o que o ser humano, onde o ser humano é fraco. E os demônios nos observam também. Todo mundo é observado. Nós vivemos quase num Big Brother universal, onde os anjos e os demônios, irmãos, nós vivemos rodeados
né, por esses seres. Isso é um fato. Sem sensacionalismo, né? Tem um demônio lá na esquina, tem um demônio aqui na escada, não sei o quê. Não, não é isso. Mas os demônios, aliás, os seres angelicais, eles observam a humanidade. Agora os demônios só fazem alguma coisa com a permissão de Deus. Quem está governando tudo isso é Deus. É fato, né? Ninguém faz nada no reino de Deus sem a permissão de Deus. Eles ficam de redor, né? Isso, nem anjo nem demônio. Embora estejam observando, embora os demônios queiram matar a humanidade, todo ser humano, mas não é assim. Eles só fazem, e a gente pega Jó, por exemplo, né? Acho que Jó é o melhor exemplo que nós temos na Bíblia, que ninguém desses seres celestiais, nem anjo nem demônio, faz nada contra ser humano nenhum, sem que Deus vá lá e dê uma permissão, dê uma limitação a eles, ou dê uma permissão ou outra lá até que possa até chegar a matar. Mas tudo é permitido por Deus. Deus é soberano. Ele governa tudo e todos. Os anjos, os demônios. Então o negócio não é bagunçado como a gente pensa. Mas assim, nós estamos sendo observados. Isso é fato. Isso é fato. Eu me lembro agora de uma passagem em Atos dos Apóstolos que foram os filhos dos sacerdotes principal da cidade. Então olha só, filho de pastor presidente, irmão. Era os meninos tradicional da igreja, né? Os filhos do pastor presidente, que era do sumo sacerdote. Foi lá expulsar o camarada lá, acho que era uma mulher, não lembro. Mas foi expulsar lá o demônio lá. O demônio, porque foi lá, esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega e tal. O demônio disse, olha, Paulo eu conheço. Jesus também. Olha que observação interessante. O demônio falando, eu conheço Paulo. Ó, eu conheço Jesus. E vocês, quem são? Tome a pisa, não foi? Uma pisa boa neles. Então a gente percebe aqui que os demônios, eles sabem, eles observam. O diabo vai levar acusação contra nós, a Bíblia diz, diante de Deus. Aqui nós temos um advogado, graças a Deus, né? Então nós fomos justificados, mesmo com os nossos pecados. O diabo ainda, que ele é insistente, ele quer nos acusar diante de Deus, mas nós já estamos justificados diante de Deus. Mas a gente aprende por essas passagens que nós somos observados, que os demônios e os anjos estão de fato olhando para toda a humanidade o tempo todo. Então com isso os demônios vão aprendendo, né? As fraquezas e tal, inclusive as fraquezas pessoais. Então é bem possível que haja demônios que estejam observando uma única pessoa e que ali vá entendendo a sua fraqueza, a sua tentação e vá trabalhando de alguma maneira para que essa pessoa seja prejudicada. Então, na batalha espiritual, que é uma matéria que nós vamos ter, na batalha espiritual nós tratamos sobre essas questões, né? Nós não tivemos não, né? Batalha espiritual? Ainda não. Não. Então, foi em outro núcleo. E a gente vai entendendo que, de fato, há uma trama diabólica para destruir a vida de todo ser humano, principalmente dos discípulos de Cristo. Só que, claro, a gente não fica apavorado, a gente não fica paranoico quanto a isso, né? Mas a gente entende que há essa trama do diabo. O diabo é esse que ele quer nos tragar, como diz o texto, né? Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas coisa minha, eu percebo às vezes os livramentos que Deus nos dá, né? A gente observa às vezes o perigo que nós passamos e quando você olha não aconteceu, você não foi atacado, aí você percebe ali realmente a fúria do inimigo. Há um discernimento, né, irmão? Discernimento espiritual. Sobre nós e acha que alguém... não, aqui não. Isso. Esse você não vai tocar. Nós Seja a mão vivemos. de Deus. É possível que a maioria de nós vivemos ao longo da nossa vida cristã livramentos que a gente falou, nossa, olha, Deus aqui fez alguma coisa, né? Sim. Não foi sorte, não foi o acaso. Há uma intervenção de Deus aqui. Olha, embora eu não tenha clareza, mas com certeza o diabo queria fazer alguma coisa contra mim aqui. A gente não vive nessa paranoia. O perigo é quando a gente trata desse assunto e essas pessoas começam a ver demônio em tudo, atribuir tudo a demônio. Não, tem coisas que de fato são consequências naturais da nossa convivência diária, irmãos. Né? Então, o diabo usou lá um assaltante. Não, às vezes não foi o diabo. O cara é mau caráter, é assaltante, a vida dele é roubar. E calhou que eu que estava lá no caminho. Então a gente não entende algumas coisas. É por isso que a gente tem que ter muita cautela para tirar conclusões de situações. Ou a gente atribui tudo ao diabo, lembra dos extremos, ou também despreza toda a ação do diabo. Então sempre nesses assuntos, muito equilíbrio, muita sensatez,
muita cautela em tirar conclusões, a não ser que Deus nos dê o discernimento, que é aquela clareza que nós temos, que não, aqui foi uma ação assim, assim, assado e tal. Aí, que essas coisas são muito raras, né? Penso eu, pelo menos na minha experiência própria. Agora tem gente aí que tem assim uma comunhão intensa, né? aí ele sabe de tudo, né? Mas eu não sou tão espiritual assim. Eu estava onde falando do quê? Leu 11. Do 11. Sim, deixa eu ver aqui se eu retomo. Não, aqui eu estava falando alguma coisa. Ele fala no 11, o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Isso, tá. Aqui que eu quero tirar aqui a informação, que esses são seres incorpóreos, que eles não têm corpos, né? Porque o verso 11 vai dizer que ele apareceu. Ele é invisível, os anjos são invisíveis. Mas ele decidiu aparecer nesse sentido que ele tem um poder então para aparecer visivelmente, no caso aqui para Zacarias. De vez em quando, quer dizer, na história todo o Antigo Testamento, a gente vê algumas ocasiões os anjos se transfigurando, ou seja, tomando uma forma estética de um homem. Lembra do Abraão, que veio 3 varões, né, na casa dele? 2 eram anjos, um era o próprio Cristo. Era o próprio Deus, melhor dizendo, que se transfigurou também em homem. Então eles apareceram em forma, esteticamente, visivelmente, de um homem, de um ser humano. E 2, então, que eram os anjos, desceram lá a Sodoma e Gomorra, que o Ló, né? Eu confundo Jó e Ló. O Ló, ele abrigou os 2 anjos e não sabiam que era anjo, só depois que ele foi ter a consciência. E aí que diz o Hebreus, que muitos hospedam anjo e nem sabem. Olha, amados, eu acho muito interessante esse livro, inclusive, aqui, que eu trouxe para indicar para vocês, ó, Anjos, a doutrina bíblica dos anjos, né? Seu ofício e natureza, estudo sobre a natureza e ofícios seres celestiais, Severino Pedro da Silva. Ele foi até meu pastor em um período da minha vida cristã. Ele conta aqui nesse livro uma experiência que ele teve. A esposa dele, ele estava no mercado com a esposa dele, a experiência, a gente não baseia a doutrina, mas, né, é uma experiência aqui. E aí, os refrigerantes ainda era aquela tampinha de ferro, e caiu o refrigerante, então explodiu a garrafa, e aquela tampinha pegou no pé da esposa dele. Então, sangue para todo lado e tal, aquele corre-corre. Ele disse que apareceu um médico, todo de branco, né? Tal, médico, como o médico se veste, correram para o hospital, aquela emergência toda, muito sangue, e entraram lá, o médico conseguiu que fosse atendido muito rapidamente, né? Então entrou no hospital, foi atendido e tal, e ele naquele desespero todo, cuidando da esposa, nem, né, quis saber quem era o médico. Mas depois tudo estabeleceu lá, ele foi na recepção para saber quem era aquele médico, né, que deu a entrada, inclusive, que fez lá toda a entrada, que levou ela, né, que o médico entrou no hospital e ele tinha lá autoridade naquele ambiente. Ele falou assim, não tem médico nenhum aqui que entrou com o senhor. Nenhum médico. Não chegou nenhum médico com o senhor aqui. Aí ele chegou à conclusão, foi um anjo de Deus que foi enviado para socorrer a esposa dele na ocasião. Né? Mas olha só, isso não é estranho. Biblicamente a gente vê que isso é possível. Claro que não se repete com uma frequência, né, absurda assim. Mas o que a gente entende, amados, é que os anjos, inclusive, eles podem sim se transfigurar como homens. É o que a gente percebe aqui. Então esse aqui aparece, e aparece, aqui não está muito claro quais são as características estéticas do anjo que aparece ao Zacarias, né? Mas a gente já percebe aqui que eles não têm corpos, são invisíveis, mas eles aparecem sim aí em toda a Bíblia com corpos. Verso de número nenhum, mas eu quero... Isso é bom. Isso aqui é revelação, ó, pura, hein? Tem nenhum versículo aqui, eu já estou tirando. É que eu fiz uma observação aqui, que esses anjos, eles são imortais, que eu estava falando, né? Porque esse Gabriel, ele aparece lá para Daniel. Só que a gente está falando de 570, 550 anos atrás. Olha só, então no mínimo esse Gabriel já era meio avançado na idade, né? Era nada, era um jovem. Mas 500 anos. Então 500 anos atrás ele aparece.
O Miguel, por exemplo, aparece lá em Moisés. E depois aparece lá em Apocalipse. Que Apocalipse ninguém nem sabe aquele cumprimento lá quando vai ser. Mas se fosse pegar o Novo Testamento, seria 1500 anos. 1440 e pouco. Vai ser mais exato. Pouquinho. Então a gente percebe, olha só, eles são imortais. Né? Esses anjos, eles são imortais. Eles aparecem aí ao longo da história. Mesmo porque são seres eternos. Seres eternos, eles transitam entre a eternidade e essa criação. Em uma velocidade inimaginável. Inimaginável, irmãos. A velocidade muito maior do que relâmpago, a velocidade da luz. Muito, mas muito maior. Numa fração de segundos, quer dizer, não tem nem nada que a gente possa pegar aqui para medir, né? Nem para comparar. Mas assim, em um momento, em um átomo, talvez é a palavra que a Bíblia usa, né, para falar em coisas rápidas, é átomo, que é a partícula, a menor partícula que tem lá, né? Da matéria. Então, em um momento muito rápido, ele sai da eternidade e vem aqui. Não chega atrasado. Então, Deus dando ordem para ele lá na eternidade, para ele vir para cá, é coisa assim absurda. Né? Para ele sair daqui para o Japão, fração de segundo. Coisa também inimaginável. Então, da eternidade para cá. Então, eles são esses seres imortais, velozes, inclusive a Bíblia diz isso, né? São velozes. Agora sim, o verso 20. Verso 20, ó. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Então são seres poderosos. Ele teve o poder de deixar o Zacarias mudo. Olha que coisa interessante. Teve o poder de falar, não, você vai ficar mudo até que se cumpra essas coisas. Então são seres poderosos. Salmo 103, verso 20, eu peguei duas passagens aqui para exemplificar isso, tá? Então são seres poderosos. Salmo 103, verso 20. Alguém achando aí? Pode ler, por favor. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Isso, magníficos em poder, né? Então é uma magnitude de poder que eles têm que é impressionante. Quando a gente vê Apocalipse, os anjos atuando na ordem de Deus, eles causam um caos, um transtorno na criação. Eles têm poder de segurar o vento. Olha só, um anjo que tem um pé no mar e outro na terra, né? Então assim, são seres absurdamente poderosos. Não são onipotentes, mas são revestidos do poder que Deus delega a cada um desses anjos. Inclusive esses anjos, eles fazem coisas assim impressionantes. Impressionantes, amados. Em toda a criação. Eu acho interessante aqui, em 2 Reis, capítulo 19, verso 35, que em uma só noite, um único anjo, mata 185 mil soldados de guerra. Dá para imaginar isso, irmão? Aí pergunta para esse anjo se ele suou. Nem um pouco. Se ele ficou cansado. 2 Reis, capítulo de número 19, né? Capítulo de número 19, verso 35. Confiram aí para ver se eu, de repente, não errei aqui em alguma anotação. Então, 2 Reis, 19, 35. Um único anjo, amados. Deus deu ordem. Esse único anjo, em uma única noite, ele matou 185 mil soldados. Homens preparados de guerra. 185 mil. É gente demais. Um único anjo. E se Deus falasse, mata mais 185 mil, seria na mesma ocasião, sem se cansar. Olha só, um único anjo. Agora imaginem vocês, quando a turba lá, a multidão foi prender Jesus. E Pedro quis, com a espadinha dele lá, com o canivete dele, aquela peixeira cega. Uma peixeirinha cega, né, mano? O punhalzinho lá, mequetrefe. Defender Jesus. Jesus, não, Pedro, rapaz, põe esse negócio aí, porque você vai passar vergonha aqui. Põe essa sua peixeira cega aí na bainha, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos. Agora, 12 legiões de anjos equivale a 72 mil anjos no mesmo momento.
Se Jesus falasse, Pai, os 72 mil anjos acampariam assim, ó, em redor de Jesus para defendê-lo. Se um anjo matou 185 mil, imagina 72 mil anjos, acabaria com o universo facinho. Sem exagero nenhum, irmão. Sem problema. Acabaria com a galáxia, com todo o universo, com planetas, com sol, com lua, com estrelas, com tudo, irmãos. Imagina só. Hã? Talvez por esse poder que Satanás ele tenha se achado, né? Sim. O suficiente para subir e colocar o trono dele acima do de Deus. Né? Se ensoberbeceu, né? Ele se ensoberbeceu. Porque quando a gente pega lá o Ezequiel, capítulo 28, que vai falar que ele de fato era um ser belo, um ser poderoso, um ser assim sábio, muito sábio, ele se envaideceu. Ele viu a sua formosura. Ele viu quanto ele era poderoso, quanto ele tinha revestido, como ele tinha sido revestido por Deus de poder. Aí ele subiu no coração então, porque de fato é um ser, olha, e os anjos são. Irmão, pode ser o anjo menorzinho, um anjo lá de 1,56 m. Pode ser um anjo, mas ele tem poder de Deus, são seres poderosos. Imagina esses, Gabriel, Miguel, Satanás, né, que é querubim, os serafins, que a gente percebe que eles têm de fato autoridade, poderes de Deus diferenciado inclusive dos outros. Se os outros já são poderosos, imagina esse. Então, de fato, Satanás se ensoberbeceu porque ele tinha de fato esse poder. Né? Não, ele tinha muito poder. Não, comparando com Deus, ele é insignificante. Né? Não tem comparação nenhuma. Se juntar toda a classe angelical no sindicato dos anjos, não tem como. Irmãos, é discrepante demais. Os anjos, assim, Deus ele criou os anjos e os homens. Então, dos homens para os anjos, há uma distância muito grande de ser. Né? Entre os anjos e Deus tem uma distância muito grande de ser. A gente chama de distância ontológica mesmo. Quer dizer, é um ser totalmente diferente do outro. Não tem comparação. E Deus, ele não se compara em nada com nada da sua criação, porque ele é criador. Então não tem como. É impossível. Você pode juntar todos os anjos, se formasse um anjo só, em todos os anjos poderosos, não chegaria nem perto ainda do ser de Deus. É infinitamente inferior todos esses seres. Não tem comparação, não dá, não vai. Porque as pessoas às vezes comparam Satanás com Jesus, né? Aquela briga toda, braço de ferro. Não tem no Face tinha, né? As imagens. Não tem como. Se fôssemos comparar Satanás, olha, ó, pronto, deixa eu ver aqui, minha amada. Será que dá pra... Só pra mostrar. Essa mesmo. É essa aqui, ó. A grande batalha. Meu eterno. Olha só, deixa eu mostrar aqui que o povo não vai acreditar. Ó, que coisa terrível. Olha o braço de ferro, ó. Eita, meu pai querido. Obrigado, minha amada. Irmãos, não tem comparação, não tem possibilidade disso. Jesus é Deus. Né? Jesus é Deus. Se fôssemos para pegarmos em pé de igualdade, ou que desse uma briga boa, seria o arcanjo Miguel e Satanás. Aí sim, seriam dois seres da mesma ordem no sentido criacional, ou seja, são seres angelicais. E hierarquia eu nem digo, viu? Porque o arcanjo Miguel, ele é um chefe de anjos. Arque, né, o termo, o prefixo arque quer dizer chefe, maioral. Então, chefe dos anjos. Tanto é que em todas as batalhas ele também vence todas elas. Contra Satanás. Nenhuma perde. Então, até nessa questão hierárquica, o arcanjo Miguel parece que ele se mostra acima no poderio, porque é revestido do poder de Deus, irmãos. É delegado por Deus. Né? Então, esse Satanás, em relação a nós, seres humanos, ele tem poder. Em relação aos anjos de Deus, nenhum sequer ele tem poder. Ele pode fazer alguma coisa, no sentido de vencer, destruir. O Gabriel teve sua dificuldade lá, mas mesmo assim não foi impedido porque, né, Deus assim teve outra estratégia lá. São imortais, são poderosos, né? Então a gente já viu aí, são poderosíssimos, é coisa inimaginável, não tem como medir o poder de um anjo de Deus. Não se reproduzem. Mateus capítulo de número 22. Mateus 22.
22 e 30. Não, eu vou deixar para falar isso aqui depois. Tá bom?